Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos a mais um pão do dia. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E nesse dia de hoje, permitindo Deus, nós queremos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Para tanto, quero fazer o uso do texto de João, capítulo de número 6, verso de número 5. João capítulo 6, verso 5, que está escrito assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O tema do pão do dia hoje é Jesus e a multiplicação dos pães e peixes. Já quero começar esse pão do dia profetizando sobre a sua vida. Vai multiplicar a sua comunhão com Deus, vai multiplicar o seu amor para com Deus, vai multiplicar o seu amor para com sua esposa, sua comunhão entre os filhos, com sua igreja, com os membros do corpo de Cristo, e vai multiplicar as bênçãos de Deus na sua vida. Esse texto que lemos nessa noite fala sobre mais um milagre de Jesus. Nessa noite não, nessa manhã, no pão do dia. Jesus tinha acabado de pregar a multidão e a multidão ficou faminta. Não só faminta do alimento espiritual, que é o primordial, é o primeiro, é o principal, mas faminta também do alimento físico, do alimento natural. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e ele disse: aonde nós vamos comprar pão para essa multidão? Só que Filipe, quando Jesus disse a Filipe isso, ele estava dizendo para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que ia fazer. E nesse dia de domingo, no dia 2 de março de 2025, quero deixar esse pão do dia para você, dizendo que Jesus sabe o que vai fazer. Jesus sabe o que tem que fazer, Jesus sabe a hora de fazer. Seja na sua vida espiritual, familiar, conjugal, financeira, espiritual, ministerial, Jesus sabe a hora, o dia e o tempo certo que ele tem que fazer e que ele tem que agir. A Bíblia diz que Jesus olhou para Filipe e perguntou: aonde nós vamos comprar pão? Mas ele queria experimentar, Filipe. Tem hora que Jesus quer nos experimentar, saber se a gente acredita, se a gente crê, se a gente conhece mesmo o poder dele e se a gente vai obedecer às ordens dele. E a Bíblia diz, verso de número 7, Filipe respondeu-lhe dizendo: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Era uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres que lá estavam. E a Bíblia diz que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem. Vou repetir nessa manhã, nesse pão do dia. Está aqui um rapaz que tem. O que ele tem? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele tinha, mas olha a pergunta do discípulo a Jesus: mas que é isso para tantos? Olha, ao mesmo tempo que ele dá uma palavra positiva, ele traz uma negativa. Ele dizendo: ó, tem aqui um rapaz que tem, mas o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Talvez tenha alguém nessa manhã me ouvindo no pão do dia, dizendo: Deus, eu tenho, mas não consigo alimentar essa multidão. Deus, eu tenho, mas não consigo resolver esse problema. Deus, eu tenho, mas não consigo solucionar a fome de tanta gente. Mas Jesus me traz aqui no pão do dia para lhe dizer: coloque na mão de Jesus o que você tem, que vai alimentar muito mais pessoas do que você pensa. Esse jovem tinha 5 pães e 2 peixes. E Simão Pedro disse: o que é isso para tanto? Aí Jesus disse: pega o que esse jovem tem e dá para essa multidão, que vai alimentar, vai fartar eles e vai sobrar. Oh, eu sinto a presença de Deus para profetizar na sua vida. Deus vai te dar vitória com o pouco que está na tua mão. Deus vai dar vitória na sua casa com o pouco que está na sua família. Deus vai dar vitória para o seu ministério com o pouco que ele liberou sobre a sua vida espiritual. Mas se tiver na mão de Jesus, você não será envergonhado. Vai alimentar você, vai alimentar a sua casa,
vai alimentar seus filhos, sua esposa, seus netos, genros, nora, família, e ainda vai alimentar seu bairro, sua cidade, estado, país e o Brasil e o mundo ainda. Porque pouco que você tem, que é falar de Jesus, que é representar Jesus, que é amar Jesus e ser um servo de Jesus, é o que o mundo precisa para ser transformado. E é esse pouco aí que vai mudar multidões e multidões. Pedro diz, tem aqui um jovem que tem, mas que é isso para essa multidão? Aí Jesus disse assim, ó, manda os homens se assentar, porque Jesus gosta de fazer milagre com as coisas organizadas. E havia muita relva nesse lugar, naquele lugar, melhor dizendo, né? João 6, o verso de número 11 diz, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. Primeira coisa, Jesus pegou o que era do menino na mão dele. E a Bíblia diz que quando Jesus pegou, ele deu graças. Olha, me chama atenção isso aqui. Jesus sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Todo-Poderoso, dando graça pelo pão que era de um menino. Isso fala de gratidão. Eu imagino Jesus olhando para o céu e dizendo, Deus, muito obrigado, porque essa multidão está aqui com fome, o Senhor conhece meu coração. Jesus dizendo, eu não deixo ninguém com fome. E tem um jovem aqui que tem pães, 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Então, obrigado por esses pãezinhos desse jovem. Obrigado por esse peixe desse jovem. E quando a gente é agradecido, o milagre acontece. Agradeça a Deus pela sua vida, pelo ar que você respira. Olha, agradeça pela saúde que você tem para ficar de pé. Agradeça pelos seus olhos que veem, pela sua voz, sua boca que fala, sua voz que fala. Agradeça pela sua audição. Agradeça pelo seu olfato. Agradeça pela casa que Deus lhe deu, o lar que você mora, o teto que você habita. Agradeça pela comida que você comeu, come e ainda vai comer hoje. Agradeça pela esposa que Deus lhe deu, pois a Bíblia diz que a boa esposa vem do Senhor, Provérbios diz, Salomão falando. Agradeça pelos filhos, pois o salmista disse que são herança do Senhor. Agradeça pelo seu pastor, porque a Bíblia diz que os pastores foram dados por Deus, são presente de Deus. Agradeça pelos seus amigos, pois a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmão. Agradeça pelo seu trabalho, porque o Salmo 128 diz, comerás do trabalho das suas mãos, feliz será, irá bem. Agradeça pelo seu ministério, pois a Bíblia diz que os anjos queriam pregar essa palavra e Deus disse, não, vou dar para o Clayton, vou dar para o fulano, vou dar para o Beltrano. Agradeça por você não ser escravo do diabo, do pecado e do mundo, pois a Bíblia diz, João 10:10, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então, o primeiro segredo para ver a multiplicação do pão e peixe é ser grato. Jesus tomou os pães e havendo dado graças. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui no pão do dia e falar para você. Os murmuradores não entram na terra prometida. Os reclamadores não entram na terra prometida. Os que ficam indignados com a situação, de forma que ficam reclamando, murmurando e blasfemando de Deus, não entram na terra prometida. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Jesus deu graças pelo pão, verso de número 11. E depois Jesus repartiu pelos discípulos. Oh, mas que exemplo! Jesus estava falando sobre comunhão, sobre unidade. O salmista já disse no Salmo de número 33, ó, quão bom, Salmo 133, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista está dizendo que quando a gente divide, reparte, quando a gente compartilha, o milagre acontece. Jesus podia ter pegado aqueles pães e dito, eu sou o dono do milagre, eu sou o dono do poder, eu sou o dono da glória, vou fazer milagre sozinho, mas não. Jesus repartiu com os discípulos. E deixa eu dizer para você aqui, reparta o que Deus te deu. Se é ministério de pregação, pregue, não cobre nada para pregar o evangelho, porque de graça recebeu e de graça você tem que dar. Se é para pastorear, se é para presidir, se é para fazer o que for na sua vida, faça com liberalidade, com amor, reparta o que Deus te deu, porque um dia, como na parábola dos talentos, Deus vai lhe cobrar por cada talento que lhe concedeu. E tem mais ainda,
Quando a pessoa é egoísta, não reparte aquilo que Deus lhe deu, essa pessoa fica só. E Salomão diz que aquele que se insurge ou fica só não tem a sabedoria, aquele que se afasta da multidão. Agora, pelo contrário, aquele que compartilha, aquele que divide, aquele que empresta, aquele que ajuda, aquele que tem amigos, ele fica feliz. E ele pode congratular-se porque existe amigo mais chegado que irmão, e também ele vai ver as coisas aumentarem, melhorarem. Foi Salomão que disse em Eclesiastes: melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 2 dobras ou de 3 dobras é mais difícil de rebentar. Então aprenda a repartir as coisas. Se na igreja você canta, você prega, você ora, você evangeliza, reparte, rapaz. Deixa seu amigo trabalhar também, deixa a irmã trabalhar também, deixa o jovem, a criança, pregar também, trabalhar, e assim segue. Reparte o que Deus te deu. Jesus repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. E é automático. Se você dá o exemplo de repartir, outras pessoas também vão repartindo aquilo que foi lhe dado. E o povo, os discípulos repartiram pelo povo, o povo foi repartindo, entregando um para cada um, quanto eles queriam. Ei, Deus tem para sobejar. Deus tem com abundância. A medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Não vai faltar, tá bom? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu encerro o pão do dia nessa manhã, dizendo que além de Deus usar o pouquinho que você tem, multiplicação dos pães e peixes, tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixes. Além de você dar graças, além de repartir, além de você ficar saciado, Deus vai fazer sobrar na sua vida. Vai sobrar paz, vai sobrar alegria, vai sobrar felicidade, vai sobrar unção, vai sobrar comunhão, vai sobrar presença de Deus e vai sobrar pão e peixe para você dar para essa multidão que está faminta aí, tá bom? E sobejaram, recolher os pedaços, sobejar para que nada se perca. Verso 13 eu encerro agora. Recolher-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios. Eles acharam que ia passar fome e Deus fez eles comer, sobrar, ficar farto, multiplicou e ainda sobrou 12 cestos. Tem para janeiro, para fevereiro, para março, para maio, para abril, para junho, para julho, para agosto, para setembro, para outubro, para novembro e para dezembro. Vai ter milagre de Deus todo dia para sua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Essa foi mais uma mensagem de Deus, pão do dia para o seu coração. Jesus e a multiplicação do peixe. Prepara, que vai sobrar aí 12 cestos cheio de pão e peixe para você, para sua família e o povo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ótimo domingo a todos.